Idade Média e dentro, né, já estamos falando só sobre Idade Média. Dentro da Idade Média, houveram dois estilos muito importantes para a formação ali e para que as pessoas pudessem se orientar dentro das cidades medievais. São os estilos gótico e o estilo românico. Vamos falar de um por um. Professora, por que a arquitetura muda na Idade Média? Vamos lá. O contexto que a gente está falando é entre, né, o período de séculos 11 e 13. Então, perdão, séculos 12 e 13. Então, a partir do século 12 ao 13, as cidades vão sofrer mudanças na sua arquitetura, principalmente nas igrejas, nos grandes edifícios, nos grandes prédios. E a igreja, ela tinha prédios fenomenais e monumentais. Exemplo, Catedral de Notre-Dame, na França. Então, vamos lá. O nome gótico, ele vai surgir só no século XV. Aqui que ele surge. É uma conotação, um termo pejorativo, uma forma meio vulgar de tratar a arquitetura gótica. Por quê? Porque os povos, né, o que vai sair, o nome gótico vai surgir por conta daqueles povos considerados os povos que invadiram Roma, os bárbaros, né? Vai ser considerado aqueles povos assim que a Europa não os aceitava muito bem. Então, voltando aqui, então a conotação é pejorativa e surge aqui, ó, no século XV, que os estudiosos vão falar que a arquitetura e a arte gótica, principalmente, se chama gótico. Então, até o século XV não se tinha nome para o que a gente entende como arte gótica, o estilo gótico dentro da Idade Média. Agora, nós vamos falar sobre o período em que o gótico surge. Surge aqui, ó, Baixa Idade Média, onde está acontecendo um renascimento das cidades, os feudos não estão mais sendo suficientes, as pessoas estão cada vez mais indo para as cidades, e o renascimento comercial, onde futuramente nós vamos ter o que chamamos de burguesia. Ainda não existe essa burguesia, ela está sendo formada. Agora, passada essa explicação aqui, nós já nos situamos dentro, né, do tempo histórico do estilo gótico. Eu vou mostrar para vocês, dentro da arquitetura, o que vem a ser o gótico, principalmente dentro do que seria uma igreja ou uma construção gótica, para que vocês possam entender melhor esse tema aqui. Para depois a gente passar para o românico, tá bom? E por que o gótico é de um jeito, por que o românico é do outro, e aí tem essas diferençazinhas básicas que vocês precisam saber. Então, não saia daí. Então, turminha, vamos lá, né? Como eu disse que a gente tem que entender um pouquinho da arte, né? E quando a gente fala em arte medieval, a gente tem que ter em mente a arquitetura medieval. Como é que funcionava essa arquitetura? É lógico que eu não vou dar aula de arquitetura para vocês, eu tô brincando, né? Mas eu fiz um pequeno esboço porque eu desenho pra caramba. Eu venho de uma família de pessoas que desenham, que tem um traçado perfeito. E aqui, pá, tá a minha arquitetura no estilo gótico medieval. Ela tá meio tortinha, tá? Mas eu acho que dá pra gente visualizar alguma coisa. É óbvio que eu vou colocar uma imagem, né? Isso aqui é só uma estrutura para vocês conseguirem entender. Só para vocês terem uma ideia. O que a gente vê aqui primeiro de imediato no estilo gótico? A gente vê o seguinte, a igreja gótica, principalmente as igrejas góticas, geralmente têm 3 entradas, né? Isso aqui é como se fosse um telhado, eles têm um nome na arquitetura para isso aqui, que eu não preciso ficar explicando, porque vocês são sexto ano, vocês não precisam saber disso agora, só se quiser estudar arquitetura um dia. Sabe aqueles
aquelas igrejas grandes que parece que vai engolir a gente, porta dentro. Então, aqui seria o arco, né, principal que eu botei para cima. Ela, cada vez mais, ela aponta para cima, para o céu, para o divino. Essa é a ideia do estilo gótico. E quanto mais alta, mais poderosa, tá bom? Dentro da história. Por que chama estilo gótico, professora? Já expliquei no vídeo, né, anterior aqui, um pouquinho antes desse, explicando a função do gótico dentro dos elementos medievais. Ele surge na Baixa Idade Média, entre os séculos XII até o século XIII, e essa arquitetura vai predominar bastante. Essa igreja aqui, estilo, né, essa estrutura de igreja aqui, é completamente diferente disso aqui, ó, que a gente está acostumado a ver, né? Que aí tem a cruzinha em cima, aí vai um telhadinho para cá, uma portinha quadradinha, uma portinha também redondinha, né? Mais quadradinha do que redondinha. Observem que essa estrutura aqui, ela vai cada vez mais grandiosa, ela vai aumentando. Por quê? Porque ela tem alguns elementos aqui que vão justificar o tamanho dela. Isso aqui são sustentações, porque vocês vão ver no desenho a famosa abóbora, ou aquele negócio que fica em cima, grandão assim, das igrejas góticas. E a frente, as laterais, né, onde vocês vão ver bastante pontas, o quanto mais pontiagudo, vocês vão ver que elas vão carregar algumas esculturas, tanto fora do prédio quanto dentro. E aí nós vamos ir para os elementos típicos da arquitetura gótica, ou da arte, né, dentro da arquitetura gótica, que são elementos típicos: fachada com 3 arcos. É isso aqui, tá? Como se fosse isso aqui, ó. Fachadinha com 3 arcos. Presença de vitrais. Sabe aqueles vitrais redondinhos? Né? Aí tem vários pontinhos de luz, assim, vários desenhinhos. Eu não vou saber fazer vitral aqui, não. Vários desenhinhos, eu posso pôr uma fotinha junto com a da igreja prontinha para você. Com pigmentações na cor rosa, lilás, roxa, essas cores mais assim, vinho, mas vai permitir a entrada de luz na igreja por conta do vidro, tá? Outra coisa, né? Esses vitrais são chamados vitrais rosáceos. Vou mostrar por quê, tá? Presença de esculturas. As esculturas que vão aparecer, se vocês olharem a Catedral de Notre Dame, vocês vão ver os gárgulas, né? Como se fossem demônios, monstros, assim, pendurados lá de fora da catedral. Aquilo é um tipo de escultura, tá? Agora não, agora as esculturas elas vão ganhar aspectos mais humanizados, vão ser esculturas mais humanas, com gestos mais delicados. Por quê? Porque o humano, ele vai estar representado aqui, né, dentro desse conceito aqui. Aqui também seria uma entrada, aqui é um arco, na verdade. Né? Vai aparecer uma catedral para vocês direito, tá, gente? Isso aqui é só pra gente ter uma noção. Então, isso aqui é uma estrutura de uma catedral gótica. Então, o gótico ele vai apontar cada vez mais para cá, ó, para o céu, para o divino, para Deus. Quanto maior, quanto mais alta a igreja, quanto mais torres, quanto mais esculturas, tanto dentro quanto fora, e quanto mais vitrais, porque o vitral, o vidro representa a luz, né, aí a luz aqui vai representar o divino, né, estabelecer ali uma simbologia, né, com Deus. Quanto mais desses elementos, mais próximo de Deus. Então, quem é que vai investir no gótico? São as pessoas que estão crescendo economicamente e elas vão financiar essas igrejas, essas construções cada vez mais ricas em matéria de arquitetura. A arquitetura e a arte gótica na Idade Média, elas estão ligadas, entrelaçadas. Não dá para falar da arte gótica sem mencionar as igrejas góticas e o nome gótico que vocês viram de onde vem e por que ele ganhou esse nome,
né? A explicação já foi passada. Agora, nós vamos ver um estilo romano, tá bom? Só que eu não vou desenhar, não. Eu vou passar uma fotografia para poupar vocês, né? Porque a professora desenha muito, ó. Manda muito bem, né? Deu até vontade de que eu vou mandar isso aqui para um arquiteto aprovar. O que vocês acham? Tô brincando, gente, é uma brincadeira. Então, gente, se vocês puderem observar, a arquitetura românica, ela, a princípio, lembra um pouco a arquitetura gótica, mas vejam que ela não vai ter as torres, né? Suas torres não serão tão altas e ela vai divergir um pouco do gótico. Vamos olhar aqui um outro exemplo, ó. Ela tem o formato de uma igrejinha mesmo, ó. Tem o sininho, a cruz. Ela é algo mais assim, passa pela transição do gótico para o românico e vice-versa, né? Aqui nós temos um outro exemplo. Na próxima aula, na segunda-feira, nós iremos falar mais, aprofundar um pouco mais sobre o estilo românico. Hoje ficaremos um pouco no gótico, entre outros temas, tá bom? Vocês vão ter uma pesquisinha para vocês fazerem, para dar uma olhadinha, ver a diferença entre um e o outro, né? E principalmente na forma, na arquitetura, que é a arte medieval. Gente, é uma brincadeira, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar que qualquer criança desenha isso aqui, né? E aí, o desafio está lançado para vocês. Eu gostaria que vocês pesquisassem na internet desenhos de arquitetura gótica. E aí vocês vão fazer um desenho gótico para mim, tá? Se eu fiz, vocês vão mandar muito bem. E aí vocês vão fazer para mim, e aí eu vou pedir para a tia Carmen aprovar a minha arte. Ah, meu Deus, estou desmontando a minha arte gótica. Poxa vida. Passada a arte gótica, nós vamos para a arte românica. Será que tem a ver com romance?